Oi, gente! Nos outros episódios a gente conversou sobre o perdão e a intercorrência no nosso corpo, não é verdade? Mas aí a gente fica com uma dúvida, não sei vocês, mas algumas pessoas vieram falar comigo sobre uma dúvida que eles têm. Tá, Nuri, mas e se acontecer de eu quebrar uma perna, de eu torcer o pé, de eu me queimar e depois eu fico com tanto medo de botar o pé no chão, de colocar, de caminhar, de fazer coisas que me evocam dores e eu começo a me limitar no movimento. Então hoje a gente vai começar a conversar sobre um caminho inverso, os meus traumas físicos gerando dificuldades e dando pra gente limitações que são emocionalmente incapacitantes. Vamos falar sobre isso? Normalmente, a gente quando se queima, grandes queimaduras ou grandes traumas como acidentes de carro ou em que evocou-se algum tipo de dificuldade, dispara no nosso centro límbico a mesma sequência que a gente conversou sobre o perdão. A dor física, ela entra dentro do nosso cérebro e ela decodifica conforme a nossa vivência e personalidade. E a gente tem a tendência de evitar esse mal-estar. Uma das formas que a gente faz é privando e limitando os movimentos. Isto vai gerar um outro mecanismo, que é o mecanismo do acostumado a ter dor e acostumado ao limite. A gente não está preparado para mudanças. O cérebro tem muita dificuldade de hábitos, por isso é muito complexo a gente tirar da gente aquelas histórias muito doidas do tipo mude sua vida em 21 dias, faça uma dieta de 10 dias e perca peso e depois com certeza você vai emendar e aumentar muito o seu peso, porque o nosso cérebro ele não trabalha dessa forma, ele precisa de acomodação, ele gosta de novidade. Daí um fenômeno de redes sociais, em que a gente fica viciado e preso, porque ao rolar a gente está sempre percebendo coisas novas, mas essas coisas novas, elas não interferem no nosso modo de pensar, nem no nosso modo de agir. A gente simplesmente tem uma curiosidade sobre a vida alheia. Mas quando a gente trata da gente, o cérebro tem muita necessidade de se manter numa linha em que ele considera normal. Por quê? Porque quando a gente passa por um momento, outro e mais outro de trauma, o cérebro decodifica uma das coisas importantes, como eu vou me proteger. E a resposta que a gente vai ter, essa resposta ela vai ser fortalecida pela bainha de mielina a ponto de que você não tem condições de pensar de outra forma. Isso, gente, gera na gente uma dificuldade de entender e de sair do mecanismo da imobilidade e da inutilidade. Quantos de vocês já foram para a fisioterapia com dor e agora, quando acaba a dor, você começa a ter medo de realizar o movimento? E essa incapacidade faz com que você aceite, inclusive, a incapacidade. Uma das formas da gente modificar esse modus operandi são de duas formas, usando exatamente o mesmo mecanismo luta ou fuga, que é o quê? É a gente programar o perigo. Vocês já tentaram entrar em body jump? Como funciona o body jump? A gente entra todo animado, todo excitado, vamos, quando a gente olha a altura, a gente não quer mais e alguém vai lá e nos empurra de tal forma que a gente não tem alternativa de rodar, de retorno. Daí a gente não tem outra alternativa senão pular. É esse mecanismo que a gente precisa agir quando a gente tem algum trauma, quando a gente tem alguma queimadura. A antecipação da dor ela é tão mais forte do que a própria dor. Então a gente tem que colocar e estressar aquele nosso membro ao limite, a tal ponto que ele não tem outra alternativa que não dar o passo. Isto é tão relevante que quando você estiver dentro de uma fisioterapia e você não tiver desafios, pode ter certeza que sua recuperação vai ser muito mais lenta,
porque você vai ter dificuldade de dar esse passo de pular no abismo. Também tem outra coisa que eu preciso contar para vocês. Dentro do nosso cérebro tem algo chamado ganhos indiretos. Às vezes, você estar com dor ou você estar queimado pode ser um chamariz para você ter atenção. E isto é muito melhor do que a recuperação. Entenderam? Porque dentro do nosso cérebro, às vezes, e existe até um estudo sobre isso, e algumas pessoas chegam ao limite de ter uma doença chamada Munchausen, em que adoecer, não é o hipocondrismo, é adoecer, gera um bem-estar de atenção. E esse bem-estar de atenção faz com que você ganhe um poder com relação aos outros. Então, a gente como profissional de fisioterapia e que tem conhecimento de neurologia, a gente precisa entender você e te confrontar às vezes no que você realmente quer. Porque os ganhos indiretos às vezes são muito mais importantes do que seu próprio ganho direto. E isso vai te gerar essa sensação de que se eu começar a andar, se eu começar a movimentar esse membro queimado, por exemplo, eu vou perder a chance de ter atenção, de ter cuidado e de ter poder. Nossa personalidade, ela entende a necessidade do movimento, mas ela consegue pesar qual é o melhor pra gente. E às vezes você quer se enganar e não vê isso. Então preste atenção que às vezes certos traumas se prolongam por muito tempo e podem se tornar algo invalidante justamente por causa desse ganho alternativo. E aí, como eu posso fazer para evitar isso e para me curar? A primeira coisa que você precisa entender é se isso é realmente verdade. E esse confronto é dolorido. E como é dolorido, às vezes você quer se enganar dizendo não. Na verdade dói, você não sabe o que é dor, você não entende o que eu passo. Mas se você conseguir perceber dentro de você que você está em dor e não é uma dor física, mas já gerou uma dor emocional, você pode de alguma maneira começar a quebrar devagarzinho isso. É traumatizante, é dolorido. Mas o autoconhecimento, o conhecimento de nós como pessoa, na minha interpretação, devia ser dado na escola desde o Jardim 3, para que a criança entenda quem ela é e entenda o outro, para dar margens a quê? A ajuda coletiva. Então, se você tem esse problema e você consegue perceber que é tão legal ter alguém tomando conta de você, pare, olhe para você e espere dentro de você uma coisa muito importante. Ninguém é mais importante do que você mesmo. E ninguém tem que cuidar de você mais do que você mesmo. Dói, é ruim, mas a autoestima, inclusive, vai fazer você se livrar desses traumas que podem até gerar fobias dentro do seu corpo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. É um assunto árduo, difícil, mas comenta aqui o que você quer que a gente fale. Fala pra gente quais são as suas dúvidas e se você acha legal a gente aprofundar nesse assunto. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.